Bom, aqui quem vos fala é Dr. Antero Gomes Neto, professor do Departamento de Cirurgia da Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Ceará. Hoje, essa aula é da graduação do módulo de Oncologia sobre estadiamento de câncer de pulmão e nós vamos atualizar os estudantes em relação à 8ª edição TNM, o que há de novo. Essa apresentação foi dividida em 4 tópicos. O primeiro é sobre o histórico do estadiamento TNM, e temos basicamente mais 3 tópicos, onde tentaremos detalhar um pouco da 8ª edição do TNM e o que mudou da 7ª para a 8ª edição publicada em 2016. E depois falar ligeiramente como estadiar o N e o M. Do ponto de vista histórico, a primeira edição do estadiamento TNM data de 1973, onde o coordenador desse estudo, o chairman, foi o Dr. Cliff Mountain, do Departamento de Cirurgia do MD Anderson, e as primeiras edições, as primeiras 5 edições, o Dr. Mountain esteve adiante, coordenando esse grupo de estudo da União Internacional contra o Câncer, e que uma edição que inicialmente saía a cada 2 ou 5 anos, a penúltima edição é de 2009, já capitaneada pelo Dr. Peter Goldstraw, do Estudo Internacional, da Associação Internacional de Estudo contra o Câncer, tanto a 7ª como a 8ª edição de um grupo global que inclui vários países, vários continentes, o continente asiático, o continente europeu, o australiano e o norte-americano, ou seja, um estudo multicêntrico importante. O estadiamento, basicamente, a gente fala aqui do estadiamento anatômico TNM, onde o T é o descritor que corresponde ao tumor primário, que nós vamos ver depois detalhes que vai do 1 ao 4, o N de nódulo linfático, do 0 a 3, e o M de metástase à distância, M0 quando não tem metástase, e quando tem metástase nós vamos detalhar o M1A, M1B e M1C. Quando nós falamos de estadiamento, é bom lembrar que existe o estadiamento clínico, que é baseado basicamente nos achados clínicos de imagem e outras informações clínicas do paciente, enquanto o estadiamento patológico baseia-se na análise patológica do material cirúrgico, ou seja, de todos os espécimes ressecados na cirurgia. Os objetivos do estadiamento são bem definidos. A importância do estadiamento, ela se baseia principalmente no detalhe em relação à avaliação da extensão da doença. Ele é importante se fazer o estadiamento porque com o estadiamento adequadamente realizado é que vai se determinar o prognóstico dos pacientes. O estadiamento também auxilia no planejamento do tratamento. A avaliação dos resultados também é importante que se tenha um estadiamento adequado, e também com o estadiamento se tem a facilidade da troca de informação e da análise de resultados, comparação de resultados entre centros diferentes, e além de contribuir para a pesquisa clínica.
Então, vamos entrar em detalhes agora sobre a oitava edição TNM, que foi publicada, né, no Journal of Thoracic Oncology em 2016 e tem vários autores. O Dr. Peter Goldstraw, do Reino Unido, é o chair desse grupo de estudos denominado de The Yawski Lung Cancer Stage Project, da oitava edição do câncer de pulmão. O, esse trabalho foi baseado em um banco de dados coletado entre 1999 e 2010, 16 países diferentes. São 70.967 pacientes com câncer de pulmão não pequenas células e 6.189 com câncer de pulmão de pequenas células. Os dados foram coletados de 4 continentes, que incluiu a Europa com 49% dos casos, a Ásia com 44% dos casos, e aqui na Ásia inclui-se o Japão, Coreia do Sul e China, a América do Norte com 5% dos casos e a Austrália com 1,7% dos casos. Bom, o que mudou da sétima para a oitava edição TNM? Basicamente, as alterações principais estão relacionadas ao descritor T de tumor e M de metástases extratorácicas. O descritor N basicamente ficou inalterado e houve uma recategorização do descritor T pelo tamanho do tumor e também por alguns dados qualitativos relacionados com a extensão da lesão em relação aos órgãos vizinhos. Classifica-se ainda as metástases extratorácicas em a M1B da sétima edição, ela é recategorizada em M1B e M1C na oitava edição. Em relação a essas mudanças da sobrevida, se sabe e foi bem demonstrado por esse banco de dados que ela é inversamente proporcional ao aumento do tumor, ou seja, cada centímetro de aumento do tumor faz diferença. Isso até o tamanho 7, a partir do 7, de 7 centímetros, qualquer que seja o tamanho 7, 8, 9, ele passa a ser denominado de T4. A invasão do diafragma também é considerada T4, ao invés de T3, que era um T3 na classificação da sétima edição. O envolvimento do bronco principal, independente da distância entre a carina, entre o tumor e a carina traqueal, ele foi rebaixado, ou seja, ocorreu um downstage, foi rebaixado de T3 para o T2, porque se ele não envolve a carina, ele tem uma sobrevida e um comportamento muito similar ao T2. Nesta edição também foi incorporada a classificação dos nódulos semissólidos ou subsólidos, e aí o trabalho publicado no Journal of Thoracic Oncology de 2016 pelo Dr. Travis, o autor principal, o patologista que publicou esse trabalho, e aí detalhou as características do nódulo e o que define em relação ao nódulo semissólido, que ele considera até o tamanho de 3 centímetros, e o que é mais importante no nódulo semissólido é o componente sólido dessa lesão semissólida, também chamada lesão ou nódulo em vidro fosco. Quando existe um componente sólido menor do que 5 milímetros, geralmente é classificado como T1-MI ou T1 minimamente invasivo. E o descritor T, como eu acabei de falar, ele é determinado não pelo tamanho do componente em vidro fosco, mas sim pelo tamanho do componente sólido, da parte sólida, como nós vamos ver na classificação no próximo slide. O nódulo em vidro fosco puro maior do que 3 centímetros, ele se for predominantemente lipídico, já é classificado como T1A. E aí nesse slide dá para se perceber muito bem que assim, os nódulos puramente em vidro fosco, menor do que 3 centímetros, ele
na maioria das vezes é um carcinoma in situ ou no máximo minimamente invasivo, e isso se confirma, o achado da tomografia, normalmente ele corresponde ao achado da patologia. Com componente sólido menor do que 5 milímetros é o clinicamente T1-MI, T1 minimamente invasivo, ou PT1-MI, do ponto de vista do estadiamento patológico. E aí vai de 0,6 a 1 centímetro de componente sólido, ele é o PT1A, entre 1,1 centímetro a 2 centímetros é PT1B, e de 2,1 centímetros a 3 centímetros é PT1C. Aqui nós podemos ver um exemplo de um paciente, de uma tomografia de um paciente que tem uma lesão em vidro fosco medindo 1,9 centímetros e que a biópsia, o estudo patológico confirmou que se tratava de um carcinoma in situ, PTIS, carcinoma in situ. Aqui já uma lesão semissólida com componente sólido menor do que 5 milímetros na imagem e menor do que 5 milímetros, também no estadiamento patológico, era um paciente da nossa casuística. Tem uma publicação interessante que mostra o estadiamento TNM e as implicações clínicas desse estadiamento, e aqui Lin, nesse trabalho, também mostra uma comparação entre a 7ª e 8ª edição e o que mudou da 7ª para a 8ª edição. Nós tínhamos o tumor menor do que 2 centímetros, ele era classificado como T1A, e na 8ª edição ele passou, o menor do que 1 centímetro passou a ser caracterizado como T1A, e o tumor entre 1 a 2 centímetros como T1B. O T2A, que era um tumor que media entre 3 e 5 centímetros, ele passou a ser chamado de T2A, aquele que mede 3 a 4 centímetros, e T2B, tamanho de 4 a 5 centímetros. Os tumores que medem entre 5 e 7 centímetros, eles na classificação antiga era T2B e agora passou a ser chamado de T3. E os maiores do que 7 centímetros, que era o T3, na nova classificação passou a ser denominado de T4. Isso está bem claro, e esse trabalho ainda enfatiza aquela diferença das mudanças qualitativas do descritor T, ou seja, o tumor no brônquio, que situa no brônquio principal, a menos de 2 centímetros da carina, ele era denominado de T3 e passou agora a ser denominado de T2. E o tumor que invade o diafragma era um T3 e agora passou a ser T4 na nova classificação. Esse outro slide só detalha o incremento de 1 centímetro, a cada 1 centímetro você vai saindo do T1A para o T1B, T1C, e T2A, T2B, e o de 3 a 5 centímetros é o T3 e acima de 4 centímetros que é o T4. E aqui nós temos algumas figuras que detalham, mostram com mais clareza essa classificação na imagem. O tumor pequeno, menor do que 1 centímetro é T1A, entre 1 a 2 centímetros é T1B, e maior que 3 centímetros, ou maior do que 2 centímetros, entre 2 e 3 centímetros é o T1C. Aqui mais um caso, mostrando uma tomografia, esse é exemplo de casos clínicos do próprio autor, que vos fala, é uma lesão pequena, medindo 1,2 centímetros, uma lesão sólida no lobo superior direito, e fez um PET-CT que mostrou uma captação avidez grande, ou seja, uma alta captação do FDG, um SUV de 6,8. Esse paciente foi para a cirurgia e o estudo patológico confirmou o diagnóstico de carcinoma broncogênito do tipo epidermoide, e a medida de 1,3 centímetros, que agora é classificado como T1B.
Já aqui essa figura mostrando que o T2A é um tumor de 3 a 4 centímetros, mas é também o tumor de qualquer tamanho que invade a pleura visceral. Pode ser menor do que 3 centímetros, mas invadiu a pleura visceral, passa a ser chamado de T2A. E o T2B é o tumor entre 4 a 5 centímetros. Aqui mais um exemplo de casos do autor, do arquivo pessoal do autor, mostrando uma tomografia com uma lesão cortical periférica, um nódulo sólido medindo 2,4 por 1,5, e fez um PET-CT que mostrou uma captação elevada do FDG com SUV de 13,7, e esse paciente, o tumor de 2,4 seria um T1C, mas o exame anatomopatológico da peça cirúrgica mostrou que o tumor invadia a pleura visceral, então ele saiu de um T1C para um T2A pela invasão da pleura visceral, como nós podemos observar aqui no laudo do exame anatomopatológico. O T3 ele se caracteriza por ser aquele tumor que invade a pleura parietal, é o típico, quando ele localiza no subpulmonar superior, é o tumor de Pancoast, mas independente da sua localização no pulmão, invadiu a pleura parietal em qualquer outra localização, é um T3, e o T3 também é um tumor que vem associado com nódulo satélite no mesmo lobo, ele passou a ser chamado de T3. E aqui a figura mostrando o T4, que é um tumor maior do que 7 centímetros, ou então um tumor de qualquer tamanho que invade algumas estruturas nobres, como a traqueia, a aorta, a coluna vertebral, o esôfago, etc. Assim também como o tumor em um lobo, com nódulos no lobo adjacente, também é chamado de T4. Aqui um exemplo de um paciente nosso que tinha uma lesão tumoral aqui no raio-x e na tomografia e no PET-CT, maior do que 7 centímetros, também na versão da 7ª edição era um T3 e agora passou a ser denominado de T4. Em relação aos linfonodos, não houve mudança em relação à categorização do linfonodo. O N0 é quando o paciente não tem metástase linfonodal, o N1 quando tem metástase linfonodos intrapulmonares ou hilar ipsilateral, o N2, paciente que tem um tumor e metástase linfonodal no mediastino do mesmo lado ou na região subcarinal, e o N3 é aquele paciente que tem metástases linfonodais no mediastino contralateral ou na região supraclavicular. Aqui só um quadro mostrando o descritor N de linfonodo, e esse que vai da zona superior, a zona subaórtica, a zona subcarinal e a zona inferior, e esse descritor que vai de 1 a 9, só um dígito, são linfonodos N2. Aqui, só lembrando que o 4 é o paratraqueal baixo, lembrando que o 7 é o subcarinal, o 8 paraesofágico e o 9 o ligamento pulmonar. Os linfonodos N1s são aqueles da zona hilar ou zona periférica. O hilar é o número 10 e o interlobar 11, e o lobar 12, segmentar 13 e subsegmentar 14. Como nós podemos observar, os linfonodos N1 contêm 2 dígitos. É que esse mapa do professor Naruki, mostrando assim uma gama de linfonodos, mas o cirurgião torácico tem que estar bem afinado em relação a isso, porque na linfadenectomia esses linfonodos são colocados em frasco separado para poderem ser encaminhados para o patologista e depois definidos se existe o comprometimento de uma cadeia, de 2 cadeias, se é uninodal ou multinodal, ou se não tem comprometimento linfonodal. Isso é o que vai definir o estadiamento patológico. Em relação ao descritor M, a mudança basicamente foi em relação ao M1B. O M1A é o paciente que tem metástase
para o pulmão contralateral, ou então que tem derrame pleural maligno ou derrame pericárdico maligno. Maligno significa dizer que tem implante no pericárdio, implante na pleura, ou a citologia do líquido pleural, do líquido pericárdico é positivo para a célula neoplásica. O M1B, que foi subdividido em M1B e M1C. O M1B é aquele paciente que tem metástase única em um órgão único à distância, e o M1C metástases múltiplas em um único órgão ou em múltiplos órgãos. Aqui são um exemplo de uma figura mostrando com detalhes o M1A, o tumor do pulmão, com linfonodos contralaterais, ou então o paciente associado com derrame maligno na pleura e derrame maligno no pericárdio. E o M1B, uma figura mostrando um tumor no pulmão com uma metástase única no fígado, e o M1C, com tumor no pulmão com metástase em múltiplos órgãos, suprarrenal, fígado, osso e cérebro. Então é o M1B. Aqui só mostrando o detalhe em relação ao M1B, e isso nesse trabalho do Journal of Thoracic Disease de 2017, mostrando o prognóstico de pacientes com metástases à distância, onde foram avaliados aqueles pacientes que têm a metástase localizada no tórax, as metástases em um órgão único, a metástase em múltiplas metástases em um ou vários órgãos, e as curvas de sobrevida, nitidamente, elas são separadas, mostrando que o paciente que tem metástase em múltiplos órgãos ou múltiplas metástases tem um prognóstico e uma sobrevida bem pior do que o paciente que tem metástase em um único órgão, e aqui é o que também se denomina oligometástase, ou paciente que tem uma doença oligometastática, que eventualmente esse paciente pode ser candidato à ressecção ou ablação dessa metástase. Os fatores preditivos de sobrevida global para o paciente oligometastático, nesse outro trabalho aqui mostrando as estratégias de tratamento, e assim, paciente que tem metástase única em um órgão à distância, e se ele tiver um controle do primário, e se o estadio N for inicial e o intervalo livre de doença entre o tratamento do primário e o surgimento da metástase, quanto maior do que 6 meses ou 12 meses, ele tem um prognóstico melhor. Assim também, quando as metástases são metacrônicas, o prognóstico é um pouco melhor do que quando as metástases são sincrônicas. E aqui é um resumo dos grupos de estadios TNM quando se combina o T, o N e o M. Só lembrando que se o paciente tem linfonodo N1 comprometido, ele já se situa no estadio 2B, e se o paciente tem linfonodos no mediastino do mesmo lado, N2, ele já fica no extrato do estadio 3A, e o N3 é recategorizado aqui para o estadio 3C, e o detalhe em relação ao M1B e o M1C. O M1B é o estadio 4A e o M1C é o estadio 4B. Esse outro quadro aqui mostra detalhes em relação, assim, se a gente evolui no N ou evolui no T, os grupos também vão evoluindo. Os pacientes que estão no estadio até o 2B, do 1A1, 1A2, 1A3 até o 2B, são os pacientes nos estadios iniciais, cujo tratamento de eleição é o tratamento cirúrgico. O grupo aqui em azul, o N2, coloca o paciente no grupo 3A, esse é um paciente que inicialmente ele não é candidato cirúrgico, é um paciente que vai geralmente para uma quimioterapia de indução, e se tem uma resposta parcial ou completa, aí sim ele é reestadiado e aí poderá ir para a radioterapia ou para o tratamento cirúrgico. E os pacientes N3 ou M1A, ou seja, estadio 3B e estadio 4A e 4B, são pacientes considerados não cirúrgicos. Esses são os pacientes que vão para tratamento com quimio, radioterapia, imunoterapia, terapia-alvo direcionada, etc. Esse gráfico do trabalho capitaneado pelo autor Peter Goldstraw
mostram exatamente as curvas bem separadas, isso demonstrando que esse estadio estratificou melhor os grupos quando ele separou por tamanho do tumor e etc. E aqui agora, só para finalizar, como estadiar o N e como estadiar o M. Como estadiar o N, inicialmente, nós partimos do raio-x e a tomografia de tórax com contraste, e eventualmente, se estamos no serviço público, na maioria das vezes não temos condição de fazer ATC, mas o que se preconiza hoje, o padrão ouro para o estadiamento do mediastino é o PET-CT, que complementa o estadiamento, e toda vez que na tomografia de tórax se encontra linfonodos maior que 1 centímetro, ou se o linfonodo ele é positivo no PET-CT, se ele é metabolicamente ativo, existe a indicação de se fazer a biópsia desse linfonodo, por EUS, EBUS ou por mediastinoscopia. Qual é o protocolo que nós seguimos? Nós seguimos o guideline europeu, e geralmente no serviço público nós ainda estamos no guideline de 2007, onde não se tem o PET-CT e o estadiamento mediastinal com o PET não disponível, ou seja, começa-se somente com a tomografia de tórax, e se a tomografia não mostra linfonodos no mediastino, e se o tumor não for central e menor do que 3 centímetros, o paciente vai direto para a cirurgia. No entanto, se tiver linfonodos aumentados, tem que se confirmar se esses linfonodos são ou não comprometidos. Nós ainda não temos o EBUS, então partimos para a videomediastinoscopia. Se a videomediastinoscopia é negativa, ou seja, os linfonodos biopsiados não são metastáticos, o paciente vai para a cirurgia. Se o linfonodo for comprometido, então ele vai para uma terapia de indução ou para um tratamento que se chama multimodal, com quimio e radioterapia exclusiva. Como nós não fazemos EBUS, partimos então direto para a videomediastinoscopia. Aqui mostrando um caso, só para ilustrar, de um paciente que tem linfonodos no mediastino maior que 1 centímetro, 1,5 centímetros ou 2. Esse é um paciente que tem um N2 clínico e que esse linfonodo deve ser confirmado a natureza dele, se é inflamatória ou neoplásica, por biópsia através de videomediastinoscopia. O guideline de 2014, o guideline europeu, inclui o estadiamento mediastinal com PET-CT disponível, e aqui, nessa situação, se o PET-CT é negativo e o tumor é periférico e tem menos de 3 centímetros de diâmetro, nós estamos autorizados a levar o paciente para a cirurgia, ou seja, indicar a cirurgia de ressecção desse tumor. No entanto, se o PET-CT mostra linfonodo hilar N1, ou tumor central, ou ainda tumor maior que 3 centímetros, ou aqueles casos em que ocorre uma intensa captação do FDG, esse paciente ele deve ir para biópsia do mediastino por EBUS ou VAN, Video Assisted Mediastinoscopy, e se o mediastino for negativo, ele vai também para a cirurgia. Se o mediastino for positivo, ele vai para o tratamento multimodal. E se o PET-CT ele é positivo desde o início, esse paciente já vai direto para biópsia desses linfonodos. O serviço que dispõe de EBUS, EUS, faz uma biópsia com EUS, EBUS, e para quem não dispõe, faz a videomediastinoscopia. Neste guideline, se o EUS, EBUS era positivo, o paciente ia para o tratamento multimodal, mas se era negativo, os autores ainda recomendavam a realização da videomediastinoscopia, e aí sim, videomediastinoscopia negativa, o paciente ia encaminhado para a cirurgia. Que são exemplos novo de uma tomografia e de um PET-CT com linfonodos aumentados e linfonodos que captam o FDG. Esse paciente tem que ser explorado por vídeo mediastinoscopia ou EBUS. Como estadiar o M, eu também separo aqui o que nós temos acesso no serviço público, a TC, e aí o que nós fazemos para pesquisa de metástase à distância no cérebro é a tomografia com contraste. É importante a tomografia seja com contraste, porque sem contraste pode passar desapercebida alguma metástase.
e se o paciente tem queixa clínica de dor óssea, nós indicamos e realizamos uma cintilografia óssea, e para o estadiamento abdominal do fígado e suprarrenal, fazemos a tomografia com contraste. No serviço privado, que nós dispomos de exames como o PET-CT e a ressonância nuclear magnética, com 2 exames, basicamente é o padrão ouro de todo mundo, de primeiro mundo principalmente. Para os cérebros fazemos a ressonância nuclear magnética, que tem um rendimento melhor do que a tomografia, e para o estadiamento sistêmico, então o PET-CT, então substituindo ultrassom de abdômen, TC de abdômen, cintilografia óssea, etc., com um único exame, além de substituir com um único exame, com acurácia e com rendimento diagnóstico melhor do que os outros exames. Eu acho que esse é o último slide, onde nós faremos um resumo das principais características que distinguem a 8ª da 7ª edição TNM do câncer de pulmão. Daqui, primeiro, o tamanho do tumor é determinado pelo maior diâmetro da porção sólida da TC ou na patologia. O item 2, o tamanho do tumor é subdividido em incrementos de 1 até 5 centímetros. Os tumores maior do que 7 centímetros são classificados como T4. Os tumores que envolvem o banco principal são classificados como T2, independente da distância da carina. Os tumores que envolvem o diafragma são classificados como T4. Metástase única à distância envolvendo um único órgão extratorácico é classificado como M1B, e metástases múltiplas à distância envolvendo um ou vários órgãos extratorácicos são classificados como M1C. Bom, eu acho que era isso. Aqui tem um resumo, um pôster que resume tudo isso que foi falado nesse trabalho do Iowski. E, bom, foi mostrado uma literatura vasta e eu recomendo que se faça uma revisão, uma leitura desses artigos relacionados com o estadiamento da 8ª edição. Muito obrigado pela atenção de todos e até a próxima.